ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Meus senhores, vocês estão ouvindo aí? Vascaínos e vascaínas. Presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Show. Demais participantes da mesa. Eu estou um pouco emocionado, evidentemente, né? Mas isso começou há muito tempo atrás. Isso começou em 1977, quando eu me tornei sócio do Vasco. Naquela altura, eu era um simples torcedor, mas estimulado por um amigo. Não, você tem que ser sócio do Vasco, você tem que começar a participar, começar a entender mais do Vasco lá dentro, contribuir, mesmo que seja uma quantia pequena financeiramente, pagando suas mensalidades. E assim eu comecei minha vida aí de vascaíno. Depois disso, eu tive uma experiência também como dirigente. Galera, eu pedi aí pro... Espera aí, parou aqui. Espera aí. Pedi aí pro rapaz aí do... Não tem problema você se manifestar aqui, não. O Regis Vasco. Só não pode flodar o chat. Só não pode flodar o chat. Você pode se manifestar. Aqui não tem censura, nada disso. Você pode falar o que você quiser. Você só não pode flodar o chat. Se você flodar o chat, a gente vai te bloquear aqui. Tá? Eu vou botar de novo aqui. Eu saí só para explicar isso para ele. Flodar o chat é você ficar comentando. Que aí você tira a oportunidade das outras pessoas de participarem. Já ficou para trás. Durante o ano passado, eu vinha fazendo uma reflexão se eu deveria ser candidato ou não, porque mexia muito comigo o fato do Vasco estar sofrendo um processo de decadência muito perceptível nos últimos 20 anos. Para quem acompanha nosso clube, era muito evidente esse processo de decadência. E aquilo me incomodava muito, porque quando você está de fora, você não tem o que fazer, a não ser ficar criticando a situação. Muito bem. Acontece que no meio do ano, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer a minha chapa Mais Vasco. Fui procurado, comecei a conversar com eles, comecei a interagir com essa turma, comecei a analisar o programa que eles tinham feito. E havia uma convergência muito grande de pensamentos, de propostas. E, a partir daquelas reuniões que eu fazia lá no escritório com o pessoal, eu comecei a entender que tinha chegado a minha hora. Eu tinha que vencer e sair da minha zona de conforto. Eu já estava numa situação assim, meio que de férias permanente, para aceitar esse grande desafio, que é recolocar o Vasco como potência futebolística, recolocar o Vasco entre as 5 maiores torcidas do Brasil, deixar de ser um mero participante em competições para ser protagonista novamente. Agora, o caminho até chegar é um caminho árduo e difícil, e você não faz isso sozinho, você faz isso em equipe. E eu procurei trazer para a minha equipe o que melhor há de profissionais em suas áreas. Ainda hoje, fizemos a primeira reunião de diretoria e eu pude sentir o quanto eu acertei nas vice-presidências que eu escolhi.
pessoas do mais alto gabarito, completamente comprometidas com o projeto do Vasco. Iniciamos já esse trabalho. Então, eu tenho que dizer para vocês que, apesar das imensas dificuldades que o clube atravessa, do ponto de vista financeiro, principalmente, né? Muitos compromissos aí em atraso, eu sou bastante otimista olhando para frente, porque a gente tem uma possibilidade gigantesca de recuperar esse terreno perdido em pouco tempo. 3 anos, 6 anos, a gente recupera todo esse atraso de 20 anos, com muito trabalho, muita dedicação. A linha mestra desse trabalho vai ser, basicamente, reduzir o endividamento através de renegociação trabalhista, fiscal, com os nossos credores, os nossos bancos, e aumentar o faturamento. A gente tem o 13º faturamento da Série A. É muito pouco para a 5ª maior torcida do Brasil. Então, essa relação está desequilibrada, a gente tem que começar a trabalhar fortemente essa distorção. Não posso deixar de maneira alguma agradecer a todos vocês presentes aqui, que compõem esse Conselho Deliberativo, autoridades também da mesa, todo o pessoal da Mais Vasco e aqueles 1.683 eleitores que compareceram no dia da eleição. Sem eles, isso aqui não seria possível. Então, o que a gente promete daqui para frente é um Vasco diferente, um Vasco com mais responsabilidade social, com mais responsabilidade fiscal. Nada será feito que a gente não possa pagar no futuro. Qualquer compromisso que a gente assuma vai ser um compromisso em que a gente tenha condição de pagar, que esteja dentro do nosso orçamento. Isso a gente vai seguir à risca. Gostaria também de fazer um reconhecimento e um agradecimento também aos meus familiares, em especial à minha esposa, que, num primeiro momento, ficou assim muito, digamos, não muito contente com a decisão, né? Poxa, mas logo agora que você está de férias, você vai arrumar essa encrenca aí na tua vida, você está com a vida calma. Mas, enfim, a vida é feita de desafios e, quando eles aparecem e você se sente capaz de enfrentá-los, você tem que enfrentar. Isso eu aprendi já de algum tempo. E então esse desafio imenso foi colocado e a gente vai enfrentar isso com bastante realismo, ao mesmo tempo com responsabilidade e muito otimismo. A gente tem que ser otimista, a gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo e darão certo. Então, para eu não me alongar mais uma vez, agradeço a todos. Se eu omitir assim, algum agradecimento, peço as minhas desculpas. Mas também gostaria de mencionar o trabalho do nosso vice-presidente do Conselho de Benemérito, Zé Luiz Moreira de Souza, que sempre se colocou a serviço do Vasco, em todas as circunstâncias, no futebol, no conselho, em aconselhamento, uma figura emblemática no Vasco. Então, José, meus agradecimentos. Tenho que agradecer também ao Carlos Roberto Cabeto, meu amigo de longa data, uma pessoa que não me abandona nunca, está sempre comigo, durante todos os dias, perguntando, me trazendo notícias. Então, vai ser um parceiro também super, hiper importante. Roberto Duque Estrada, com seu saber jurídico, também pessoa da mais alta confiança, que vai nos ajudar muito no aconselhamento, nas questões jurídicas. Isto sem falar também do nosso presidente do Conselho Deliberativo, Cadu, incansável desde o início da campanha, um batalhador tremendo, uma pessoa
que vai ser muito importante, junto com o Renatinho. Vamos fazer uma dupla maravilhosa. Temos o João Marcos, presidente do Conselho Fiscal, com a sua equipe, com a sua chapa. Certamente vai dar uma contribuição grande do ponto de vista de olhar as nossas contas, estar atento para que a gente não cometa nenhum deslize do ponto de vista financeiro, fiscal. Então, o que a gente espera entregar no final desse mandato é um clube mais amigável também, mais unido, mais inclusivo, com menos dívida, com mais vitórias, com mais faturamento e aberto a todos os sócios, a todas as pessoas que queiram compartilhar e usufruir do nosso clube. Queremos também estabelecer uma relação amigável com a mídia. Eu sei que muitas vezes a mídia no Vasco, ao longo desses anos, não teve o espaço que merecia. Espero que a gente consiga reconquistá-la. Então, o meu agradecimento a todos vocês que aqui compareceram, o meu agradecimento a todos aqueles que apoiaram a chapa Mais Vasco, o meu agradecimento também a todos os candidatos que, por algum motivo, não estão aqui, mas que pertencem ao nosso quadro associativo e trouxeram algum tipo de proposta para o Vasco. Eu quero um Vasco abraçando todos os vascaínos, um Vasco amigável, um Vasco com vitória e um Vasco forte e arrumado financeiramente. Muito obrigado. Bem, tá aí a palavra do Salgado como presidente do Vasco, já empossado. Depois ele chamou cada vice-presidente para falar, o Osório também falou, o Duque Estrada falou, que são os braços direito e esquerdo aí do Jorge Salgado. Cara, acho que é um pé no chão muito justo. O Jorge Salgado, ele tem uma empresa de consultoria financeira e ele trabalha no mercado financeiro há muito tempo. E eu sempre falo isso aqui, cara. Não tem nada mais importante no Vasco hoje. Deixa eu tirar aqui. Do que colocar os salários em dia, do que pagar os funcionários e pagar os jogadores. O Vasco tem que parar de ser um clube negligente, parar de ser um clube que negligencia quem faz tudo por ele, que no caso são os funcionários, principalmente os funcionários. Pessoas que passam fome, pessoas que passam necessidade, pessoas que tiram o filho do colégio particular, pessoas que estão sendo despejadas. Essas pessoas, elas têm que ser priorizadas em qualquer gestão. Qualquer gestão. Eu acho que, assim, essa dinâmica de pé no chão do Salgado, ela é muito importante. Porque eu falei isso aqui no sábado, após a partida contra o Atlético Mineiro, que o Vasco, depois de todo o imbróglio político vergonhoso de ambas as partes, de todas as partes, com a posse do Salgado, voltou a ser um clube de futebol normal. Isso já é um grande passo. Um clube de futebol normal que elege o seu presidente e que pensa em futebol. Esse já foi um primeiro passo. Agora o Vasco precisa voltar a ser um clube de futebol que honre os seus compromissos. Honre seus compromissos. Isso precisa acontecer. Porque não adianta pensar em, vamos montar um timaço, vamos tentar ganhar tudo, vamos nos afundar em dívida, sem você pagar teus funcionários, cara. Sem você pagar teus jogadores. Não adianta. Não adianta. Então, esse já é um passo muito importante aí do Jorge Salgado. De fato, ele dá continuidade a algumas coisas que o presidente Alexandre Campelo já fazia, principalmente na estrutura. Por exemplo, eu já citei aqui o Pedro Seixas, é um ótimo profissional, um dos caras que tocou aí a questão do CT e também está tocando a reforma de São Januário, o CT de Xerém da base, é um golaço. E os outros é avaliar. Não adianta eu ficar falando aqui também, meu Deus, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu tenho que esperar, eu tenho que avaliar. Quando o Campelo entrou, eu não fiquei fazendo juízo de valor. Eu tenho que avaliar, eu tenho que esperar. Agora, colocar os salários em dia é uma obrigação. Isso precisa acontecer no mínimo até o meio do ano. No mínimo até o meio do ano. Pagar o Vasco em dia. O Vasco tem que pagar em dia. Ter compromisso com as pessoas que lutam pelo Vasco também ali dentro todo dia.
Eu acho que isso, pelo menos, é um dos pilares aí do Jorge Salgado. Se vai ganhar um grande título nos próximos 3 anos, não sei. Não sei. Mas se reestruturar como clube para depois ganhar grandes títulos é o ideal. E assim, eu cito um exemplo muito claro, nosso rival, Flamengo. O Flamengo ficou desde 2012 até 2019 capengando, mas também numa reestruturação financeira. Foram 7 anos de reestruturação até chegar aquele time que chegou e ganhou tudo ano passado. Então o Vasco tem que olhar isso como espelho, não o Flamengo como espelho, mas uma estratégia parecida como espelho de reestruturação. Aí eu vejo muita gente ignorante falando assim, austeridade. Gente, tem que ter austeridade. Se não tiver austeridade, o clube vai acabar. É simples. O clube do Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco da Gama, vai acabar sem austeridade. Vai continuar isso aí que vocês estão vendo. Então, assim, é austeridade, mas montar um time competitivo. Se o Vasco começar a fazer escolhas corretas dentro do futebol, já ajuda muito. Eu fiz a live aqui no sábado, eu coloquei aqui 12, 13 pessoas, 12, 13 jogadores para sair. Os caras devem custar o Vasco aí cerca de R$1.500.000, no mínimo. Será que não dá para trazer 4 jogadores com esse valor, ao invés dos 12, que não conseguem ajudar o Vasco? Claro que dá. Claro que dá.